Você já afirmou com convicção: eu tenho fé, mas no fundo, permanece estático, orando por transformações enquanto repete os mesmos padrões de sempre? Diz acreditar que o divino agirá, mas não move um dedo em direção à promessa? Talvez ninguém tenha lhe revelado isso ainda, ou talvez você tenha escutado, mas optou por não absorver. A verdade é que a fé que apenas verbaliza, sem se movimentar, é uma mera ilusão reconfortante. E o pior, você pode passar a vida inteira imaginando que espera por Deus, quando na realidade, é Deus quem aguarda por você. Fé com pura confiança e espera, mas a fé genuína é agir por confiar. As Escrituras são explícitas sobre isso. Em Tiago 2:26, está escrito: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. E o que são obras? São ações, decisões, movimentos, gestos concretos que atestam sua crença, mesmo quando a visão ainda não é clara. Quem possui fé de verdade não se limita a orar para a porta se abrir. Levanta-se e vai bater nela. Baterá quantas vezes forem necessárias, pois sabe que aquele que prometeu não falha, mas também não age por quem permanece inerte. Quantas vezes você orou pedindo orientação, clareza, um sinal, e o sinal foi concedido, mas você o ignorou? Quantas vezes aquela voz no âmago de sua consciência sussurrou: vá, tente, fale, comece, confie, mas você permaneceu paralisado dizendo: ainda não é o momento? Deixe-me compartilhar uma verdade que pode ser um pouco incômoda, mas que tem o poder de libertá-lo. Esperar em Deus não é sinônimo de inação. Esperar em Deus é esperar em movimento, é esperar agindo, é esperar semeando, é esperar correndo. A jornada é confiar sim, mas com o coração e com as mãos também, porque o reino não se move por discursos, mas por atitudes alinhadas à fé. E sabe quem compreendia isso profundamente? Napoleon Hill. Ele afirmava que a fé é o elemento químico que, mesclado à vibração do pensamento, pode ser transmutado em poder espiritual. O que isso significa? Que o pensamento por si só não possui poder. O que ativa o poder é a fé. E essa fé precisa vibrar, pulsar, movimentar-se. Quando você pensa e sente algo com fé, você envia uma diretriz ao seu espírito, ao seu inconsciente, e o universo inteiro começa a corresponder. Mas se tudo isso permanece confinado, a sua mente sem nenhuma ação concreta, o que você tem é apenas uma ideia, não uma convicção. E aí reside o problema. Muita gente vive repleta de ideias, mas vazia de atitudes. O mundo está abarrotado de indivíduos espirituais que acreditam, oram, leem textos sagrados, seguem perfis motivacionais, mas estão sempre estagnados, aguardando uma intervenção divina para que tudo mude. Isso não é fé. Isso é covardia disfarçada de espiritualidade. E é por isso que tantos vivem frustrados, desiludidos, sentindo-se esquecidos por Deus. Mas Deus não o esqueceu. Ele apenas não pode carregá-lo o tempo todo. Ele é pai, mas também é mestre. Ele o ama, mas também o instrui. E por vezes, o que ele deseja não é que você peça mais, mas que se levante, que tire o fardo da espera dos ombros dele e comece a caminhar com o que ele já lhe concedeu. Comente aqui: você está esperando por Deus? Ou Deus está esperando? Povo, essa pergunta precisa mexer um pouco com você. Precisa tirá-lo do lugar comum, porque a fé verdadeira incomoda a zona de conforto. Ela o impulsiona ao risco, ao incerto, à obediência. E, falando em obediência, lembremos de Abraão. Deus lhe disse para deixar sua terra natal, a casa de seu pai, e ir para uma terra que ele ainda revelaria. Abraão nem sabia para onde estava indo, mas ele partiu. Isso é fé. Fé não é saber para onde, é confiar em quem mandou ir. Você tem orado para Deus transformar sua história, mas persiste no mesmo emprego que o desgasta, no mesmo relacionamento que o diminui, com os mesmos hábitos que corroem seu corpo, com os mesmos pensamentos que paralisam sua alma. E isso de fé, a fé de verdade, a fé que transforma, que conecta o céu à terra, precisa ter impacto real, precisa gerar movimento, precisa tirá-lo da cama em dias difíceis, precisa colocá-lo na contramão da dúvida. Se sua fé se restringe ao que você já consegue fazer, ela não é fé, é conforto. Fé só é fé quando empurra para algo maior que você, algo que o amedronta, mas o atrai, algo que você sabe que não dará certo se Deus não estiver com você.
E aqui se insere a sabedoria do livro O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Ele afirma que não adianta crer no amanhã se você nada faz com o hoje. E é exatamente isso que Jesus tantas vezes quis ensinar. Ele curava, mas sempre proferia algo antes: levanta-te, vai, estende tua mão, toca, vai, e não peques mais. Sempre havia uma ação humana antes do milagre divino. Talvez o que esteja faltando em sua vida não é mais fé, mas uma fé com corpo, com voz, com pés e com direção. É hora de você parar de aguardar o momento ideal, o sinal perfeito, a resposta exata. O tempo já se iniciou, o sinal já foi dado, a resposta o aguarda no caminho. Mas você precisa se erguer. E se este vídeo está o impactando agora, é porque você já sabia disso, só precisava ouvir mais uma vez. Então, mexa-se este vídeo com alguém que também confunde fé com inação. Escreva nos comentários: eu escolho a fé que age. E principalmente, faça algo diferente ainda hoje. Porque a fé que não se move morre. Você já percebeu como é fácil dizer eu tenho fé quando tudo está parado? A fé se tornou um refúgio cômodo, uma espécie de muleta emocional para quem tem receio de agir. Mas a verdadeira fé não é para os acomodados. Ela é uma arma, uma força propulsora, uma energia que o impulsiona na direção do seu propósito, mesmo quando não há garantias no caminho. A fé de que você precisa para transformar sua vida não é a fé que espera o mar se abrir. É a fé que marcha em direção ao mar, mesmo que ele ainda esteja fechado. No livro de Hebreus 11:1, lemos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Parece contraditório, mas não é. Tem fé de verdade não precisa ver. Ele age como se já fosse. Ele caminha como se já tivesse chegado. Ele trabalha como se a porta já estivesse aberta. Ele acorda cedo como quem já tem a vitória assegurada. E é isso que a maioria esquece. Fé não é sentimento, é postura. Você pode não se sentir forte, pode estar exausto, inseguro, até calmeiro. Mas se sua atitude é de quem crê, então você está exercendo fé. É aí que entra o segredo revelado por Paulo Vieira em O Poder da Ação. Muitas vezes, a vida está estagnada, não por falta de fé, mas por excesso de hesitação. Você hesita porque busca garantias, quer saber se dará certo, quer ter certeza de que não haverá dor, perda ou arrependimento. Mas a fé não opera nesse campo. A fé não negocia com a dúvida. A fé não necessita de segurança, porque ela é a segurança. E isso, Napoleon Hill também compreendeu. Em Pense e Enriqueça, ele afirmou: a fé é o único agente conhecido que pode dar vida à energia do pensamento. Ou seja, sua mente pode estar repleta de boas ideias, sonhos, planos, mas sem fé, tudo isso é apenas teoria. Você pensa em mudar de vida, pensa em se livrar das dívidas, pensa em iniciar um negócio, pensa em servir melhor a Deus, pensa em reconstruir seu casamento. Mas o que você faz com isso? E aqui reside o ponto crucial. Fé verdadeira é ação. É você registrar no papel, definir prazos, ajustar sua rotina, fazer cortes, alterar hábitos. Não é agir de forma aleatória, impulsiva ou ansiosa. É agir com direção, com fundamento, com propósito. Porque a fé, quando alinhada com a disciplina, torna-se poderosa. Quando você une oração com planejamento, leitura das Escrituras, com execução prática, reflexão com metas, você começa a ver resultados. E aqui entra um dos maiores equívocos daqueles que professam ter fé: esperar que Deus faça tudo, enquanto permanecem com a agenda vazia. Mas, observe que interessante, em todos os milagres de Jesus, houve um elemento em comum: o envolvimento do outro. Jesus poderia apenas curar com o pensamento, mas ele pedia ações. Mandava o paralítico se levantar, mandava o cego lavar os olhos, mandava o leproso se apresentar ao sacerdote, mandava o povo alimentar a multidão com 5 pães. Porque a fé só se manifesta quando você participa, quando você se levanta mesmo com dor, quando você ora mesmo cansado, quando você escreve aquele e-mail, liga para aquela pessoa, profere o sim ou o não que está retido em sua garganta. É no movimento que o divino age, é no movimento que a fé floresce, é no movimento que o milagre acontece. E talvez seja por isso que você está há tanto tempo no mesmo lugar, porque sua fé se tornou teórica, bela nas redes sociais, bonita nas frases de efeito, atraente nos vídeos motivacionais, mas ausente na prática. A fé que você diz ter precisa descer da sua mente, invadir suas mãos,
seus pés, seus olhos, sua boca, sua rotina. Comente aqui o que você está protelando por medo, mesmo afirmando ter fé. Seja sincero, diga para si mesmo, escreva, comece, por aí. E lembre-se, Deus honra o esforço intencional. Não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre começar, mesmo sem garantias. É sobre levantar mesmo sem forças. É sobre confiar que a ponte surgirá enquanto você caminha. E talvez você diga, mas eu já tentei. Sim, mas será que você tentou com fé genuína? Ou tentou com dúvida, com receio, com reservas? Tentar com fé é diferente. Tender calm. Fé é entregar o melhor de si, como se já estivesse visualizando o resultado. É não submeter Deus a provas com prazos e condições. É agir com responsabilidade, com foco e com constância. E se você precisa de um exemplo prático, lembre-se de Davi. Ele era um jovem, sem armadura, sem treinamento militar, mas quando ouviu Golias afrontando o povo de Deus, ele não ficou esperando um sinal. Ele se prontificou, foi lá e se moveu. Pegou 5 pedras. Não ficou pedindo a Deus para derrotar o gigante por ele. Ele agiu porque confiava. Você quer que Deus derrube gigantes, mas nem sequer pegou sua pedra ainda? Você quer que Deus abra as portas, mas nem se levantou da cama com disposição? Você quer um futuro próspero, saudável, cheio de propósito, mas continua alimentando a mesma mente, o mesmo corpo e o mesmo espírito enfraquecido de sempre? Chega, a fé precisa de prática, precisa de estratégia, precisa de ação. E se você ainda está aqui lendo ou ouvindo isso, não é por acaso. É porque Deus está o convocando para a responsabilidade da fé viva. Aquela fé que não apenas crê, mas executa. Não apenas sonha, mas planeja. Não apenas deseja, mas age. Então escreva aí: hoje eu ajo como quem crê. E faça isso valer mude habito. Corrija uma rota. Cumpra uma meta. Camine com passos firmes. Pouco, quem. Fé de verdade não espera tudo mudar para mudar. Ele muda, e então tudo muda. Você já ponderou qual o custo de uma fé que não se move? Pode parecer leve no início. A sensação de estar aguardando em Deus pode até ser agradável. Mas o tempo escoa, as oportunidades se esvaem, e aquilo que você chamava de fé começa a se assemelhar mais a uma desculpa. A fé sem ação é uma armadilha silenciosa. Ela se veste de espiritualidade, usa palavras bonitas, cita versículos, mas no fundo é medo. Medo de fracassar e não ter êxito, medo de passar vergonha, medo de perder o controle. E então você disfarça isso de esperar o tempo de Deus. Mas deixe-me recordá-lo de algo que talvez você tenha esquecido. O tempo de Deus também contempla sua atitude. Permanecer inerte enquanto o mundo avança não é espiritualidade. Paralysis. E a vida cobra, o tempo cobra, seu corpo cobra, sua mente cobra, seu espírito começa a clamar. E um dia você desperta cercado por arrependimentos que poderiam ter sido evitados se tivesse dado um passo. Talvez você já sinta esse peso. Quantas oportunidades você já perdeu por esperar em demasia? Quantas pessoas você deixou partir porque não teve coragem de expressar o que sentia? Quantos projetos morreram na gaveta porque você ficou aguardando a aprovação alheia? Você não percebe, mas toda vez que diz, ainda não é a hora, você está dizendo a Deus que não. Confia o suficiente para agir. No livro O Poder da Ação, Paulo Vieira é direto. Pessoas comuns vivem esperando, pessoas extraordinárias decidem e agem. Isso se harmoniza perfeitamente com o que as Escrituras nos revelam. Lembre-se da parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Os 2 primeiros agiram, multiplicaram, mas o último enterrou. Teve medo, achou melhor guardar, esperou. E quando o Senhor retornou, chamou esse servo de inútil e covarde. Sim, covarde, não porque era mau, mas porque não agiu. Você tem enterrado seus talentos com o discurso de preciso esperar a confirmação de Deus? Tem escondido seus dons sob a rotina, a religiosidade, a insegurança? Cuidado, a omissão também será cobrada. Deus não lhe concedeu potencial para que você o arquivasse. Ele o deu para que você investisse. E Napoleão Hill complementa essa ideia com precisão. O medo é o maior inimigo do sucesso. Ele paralisa a vontade, destrói a imaginação, mata a autoconfiança. É exatamente isso que acontece com quem vive aguardando que tudo se harmonize. A fé morre, a motivação seca, a energia se esvai, porque a alma foi feita para avançar, não para estagnar. E se você precisa de uma imagem bíblica poderosa,
Pense no povo de Israel, no deserto. Eles presenciaram o mar se abrir, a coluna de fogo os guiando, o maná caindo do céu. Mas ainda assim, muitos pereceram sem entrar na terra prometida. Por quê? Porque duvidaram, murmuraram, pararam de agir com fé. Não foi a ausência de milagres que os impediu, foi a falta de movimento alinhado à promessa. Você pode ter a promessa, mas se não tiver o passo, ela nunca se cumprirá. E talvez você esteja hoje como aquele homem, à beira do tanque de Betesda. 38 anos, esperando alguém o colocar na água, esperando que alguém o ajude, que alguém o note, que alguém o impulsione. Mas Jesus não perguntou quantos anos ele esperava. Jesus perguntou: você quer ser curado? E a pergunta que ecoa hoje para você é: você realmente quer mudar ou se conformou com o papel de quem espera? Chega de discursos eloquentes sem atitude. Chega de proferir em nome de Jesus e viver como se estivesse só. Chega de orar por portas abertas e não se levantar para bater. Comente aqui qual promessa você está enterrando por receio de agir. Às vezes, apenas ao escrever, você já começa a destravar algo dentro de si. Deus não age sobre sua fantasia. Ele age sobre sua fé concreta, sobre seu risco calculado, sobre sua disciplina, sobre seu passo fora do barco. O plano espiritual se move quando você se move, e isso não significa agir por impulso. Não significa sair fazendo tudo sem rumo, mas sim agir com propósito. Mesmo sem garantia, lembre-se de Noé. Construiu uma arca quando jamais tinha visto uma gota de chuva cair do céu. Foi ridicularizado, rejeitado, mas agiu porque confiava. E é esse tipo de fé que reescreve histórias. Fé que constrói antes da tempestade. Fé que cava poços no deserto. Fé que compra tinta antes de ter a parede. Fé que investe antes de ver o lucro. Fé que ergue a cabeça mesmo sob críticas. Essa fé tem poder, mas também tem preço. E esse preço é a renúncia do medo, da dúvida, da paralisia, da procrastinação. Se a sua fé não lhe custa nada, talvez ela não valha nada. Chegou a hora de fazer uma escolha entre continuar aprisionado à espera eterna ou dar um passo de coragem, entre alimentar o medo ou desafiar o impossível, entre sobreviver ou viver com propósito. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para se erguer. Então faça o seguinte: envie este vídeo para alguém que também precisa ser do tanque. Escreva nos comentários: minha fé não vai mais se esconder. E se puder, feche os olhos agora por um instante e pergunte a Deus qual é o próximo passo. Mas não pergunte para se sentir melhor. Pergunte para obedecer, porque a fé que transforma vidas é a fé que avança antes mesmo de visualizar o terreno. Fé não é cruzar os braços aguardando a ação divina. Fé é levantar mesmo sem força, é bater mesmo sem saber se a porta se abrirá. É correr atrás do que Deus já prometeu, mesmo sem conhecer os detalhes. Fé não é passividade. Encouragement é quando sua vida se torna o testemunho vivo de sua crença, porque você se moveu. Você não precisa mais dizer que tem fé. Suas atitudes dirão por você. Quando você acorda mais cedo para estudar aquilo que vai mudar a sua vida. Quando você recusa um convite que o afastará de seus princípios. Quando você investe dinheiro mesmo com receio, porque acredita na promessa. Quando você perdoa mesmo sentindo dor, porque sabe que isso liberta seu coração. Isso é fé com corpo, fé com músculos, fé com cicatrizes, fé cuja caio, mas permanece de pé. E quando essa fé ganha substância, o plano espiritual responde. Portas se abrem, pessoas certas surgem, inspirações chegam, milagres acontecem. Mas nada disso tem início do lado de fora. Começa internamente, na decisão silenciosa de que você vai se mover, mesmo sem ver. De que você não viverá mais pela lógica do mundo, mas pela lógica do céu. E a lógica do céu é cristalina. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Mas crer aqui, no original, não é apenas acreditar. É acreditar a ponto de agir como se fosse real. É viver como se já tivesse recebido. É tratar o invisível como inevitável. Napoleon Hill proferia algo poderoso sobre isso. Quando fé e desejo se combinam, o subconsciente transforma isso em realidade. Ou seja, o que você deseja com fé e executa com ação, se materializa. Mas tem que ter as duas partes. Não adianta apenas desejar. Não adianta apenas trabalhar sem crer. Tem que haver ambos. O espírito da fé e a força da disciplina. Aqui se encaixa algo que
O livro O Poder da Ação reitera incessantemente: não basta saber, tem que fazer. Não basta sonhar, tem que realizar. E se você observar, todos os milagres bíblicos foram assim. Jesus dizia: tua fé te curou. Mas antes disso, a pessoa agiu. A mulher do fluxo de sangue tocou o cego, gritou. O paralítico rompeu o telhado e desceu na maca. O pai da menina falecida foi ao encontro de Jesus. O servo do centurião foi defendido por uma palavra poderosa de seu Senhor. A fé que opera é aquela que o coloca em movimento. E aqui está um princípio espiritual. A resposta de Deus está em movimento, na direção de quem também está em movimento. Se você continuar parado preso ao medo, à opinião alheia, à dúvida, continuará vendo a vida passar, continuará assistindo outros alcançarem o que você diz desejar. Mas se você der um passo hoje, um só, mesmo pequeno, o céu já começa a se mover. Você não precisa dar um salto gigantesco, precisa dar um passo intencional e repetir esse passo todos os dias. Essa é a fé verdadeira, um estilo de vida, um comprometimento diário, um sim silencioso àquilo que você ainda não vê, mas sabe que já é seu. E quer saber, a fé que ganha substância se torna uma avalanche. No início, é desafiador, parece insignificante, não há apoio, ninguém compreende. Mas com o tempo, essa fé arrasta tudo. Ela transforma sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças, sua espiritualidade, porque ela se multiplica no movimento. Ela cria raízes, ganha força, toma forma e muda o mundo. Talvez você seja hoje a resposta da oração de alguém. Talvez seu movimento seja a porta que se abrirá para alguém de sua família. Talvez sua decisão de hoje seja o marco que libertará uma geração inteira depois de você. Mas você precisa se erguer. Precisa parar de esperar que a vida o empurre. Você já possui tudo o que necessita para começar. Agora é com você. Escreva aqui nos comentários: hoje eu dou meu passo de fé. Envie este vídeo para alguém que está orando, mas precisa agir. E se puder, feche os olhos agora por um instante e pergunte a Deus: qual é o próximo passo? Mas não pergunte para se sentir melhor. Pergunte para obedecer, porque a fé que transforma vidas é a fé que avança antes mesmo de ver o chão.